Olá lá! Hoje venho partilhar contigo 10 dicas para a tua escrita científica. Eu hoje não estou com o melhor aspecto, a minha maquiagem, nada disso, mas eu tinha definido, estava na minha agenda que hoje era dia de trazer conteúdo de valor e, portanto, eu tinha que o fazer. E, na verdade, esta é a primeira dica que eu te quero passar. Estar na agenda. Tenha uma agenda de quando é que tu queres ter a tua tese, a tua dissertação, o teu artigo feito. E agora podes-me dizer assim, epá, Patrícia, para lá com isso. Eu já fiz montes de planeamentos, já pus montes de datas e só servem para eu não cumprir, para eu me sentir mal comigo própria. Portanto, não, eu não vou fazer. Calma. Nós já falamos. Nós já falamos num outro vídeo sobre objetivos, sobre cronogramas. A ideia de ter uma agenda é que seja um guia, um farol. Não é que sirva de teu carrasco. Não é essa a ideia. Mas ao mesmo tempo, se nós deixarmos andar e se dissermos um dia faço, amanhã faço, mas depois amanhã me apetece, depois amanhã estou cansada, a seguir tenho a festa de aniversário de não sei de quem, nunca vai acontecer. A ideia de nós termos aqui um planeamento é para nos orientar. Se vai haver desvios ao caminho, vai, de certeza que vai. Se a vida se vai meter no meio, vai, de certeza que vai. Mas isso não impede que tu tenhas o teu planeamento e que tu tenhas definido quando é que queres acabar o quê. E pode acontecer que não termines na data que tu definiste, mas não foi porque não sabias quando é que tinhas de trabalhar, foi porque entretanto as coisas aconteceram e precisaste de reajustar. Agora, se me disser assim, Patrícia, pois eu preciso de reajustar, já não consegui fazer. Bom, temos que perceber que a ideia é que isto seja de facto um farol que nos ajude a avançar. Portanto, a primeira dica é ter uma agenda. Não lutes contra isso. Sim, define a data em que queres terminar isso. Depois vais definir daí para trás tudo o que tem que acontecer para que no fim, para na tal data, isso estar cumprido. Ok? Combinado? Muito bem. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Não te adianta de nada teres uma data se não te sentares e não escrever. Ninguém vai escrever por ti. Logo, dentro do teu planeamento, define os blocos de tempo em que te vais sentar para escrever. Quando eu digo escrever, é todas as tarefas à volta que são necessárias. É ler, é ir buscar mais esta referência, é ajustar aquilo que é preciso, mas principalmente o bloco da escrita, no momento em que te sentes capaz, cognitivamente ativa, para poderes escrever. Portanto, dica número 1, tem uma agenda, planeia aquilo que precisa acontecer, inclusive a dica número 2, quando é que te vais sentar e fazê-lo, e escrevê-lo. Ora, quando planeares e puseres na agenda e chegares à data que é para fazer, sentes e escreves, não vai sair bem à primeira. E esta é a dica número 3. Um primeiro esboço não é um trabalho final, ok? É importante lembrar isto. Há inclusive quem diga que um artigo deve demorar 5 vezes mais a ser revisto do que o tempo que foi escrito. Bem, quando eu ouvi isto, disse: What? Eu demoro 2, 3 meses a escrever um artigo. Como é que isto pode ser? Porquê? Porque temos a tendência de olhar e dizer: não é bem esta palavra, não é bem isto que eu quero. E agora falta uma palavra para. Não é essa a ideia. Escrever brain dump. Já leste a literatura, vais sabendo o que é que falas. Se não leste, vais precisar de ler, vais fazer parte do teu planeamento para saberes o que é que tens que escrever quando e, portanto, vais tentar escrever e vais fazer brain dump, vais partilhar as tuas ideias e depois é que vais afinar. E um primeiro draft não é um trabalho final. Lembra-te sempre disso. Junto a isso, deixa-me acrescentar aqui uma coisa que muitas vezes eu partilho com os meus alunos, que é aluno, mestrando, doutorando, é isso mesmo. Aluno, aprendiz. Não tem que saber tudo. Não, para isso não precisava de estar a ter um orientador, certo? Não precisava de estar a ser orientado. Não precisava de estar inserido numa instituição onde precisasse de ter aqui as orientações para fazer um trabalho. Portanto, lembra-te também disto. É importante te lembrares que és estudante, mas que tens múltiplos papéis também à volta, não só de estudante, e que isto tem que fazer parte deste processo e que também te pode ajudar a perceber ou a aceitar o facto de que o que vai sair à primeira não é fantástico. Ok, tu escreves, depois tu próprio revês e depois envias para o teu orientador. E mesmo assim, vem com correções. Se ele vai ler, ou quem quer que seja que esteja a dar feedback, vai haver correções. Faz parte do processo, ok? Vou sempre rever aqui as dicas contigo porque é mesmo importante. Primeiro, tem uma data. Dentro dessa data final e do planeamento que vais fazer, tem o tempo em que te vais sentar a escrever e aparece, senta-te e escreve. Terceiro, o que escreves é um primeiro draft, é um primeiro esboço, não é um trabalho final. Quarto, deixa a introdução para o fim. Com uma ressalva aqui.
É importante também fazer esta ressalva. Quando eu digo deixa a introdução para o fim, é a introdução toda fluida. Mas é importante que tenhamos tópicos, que tenhamos as linhas orientadoras que nos dizem como é que vamos contar a história. É importante saber quais são os nossos objetivos, que hipóteses é que vão operacionalizar esses objetivos, porque as hipóteses, se estiverem bem feitas, vão nos dizer que análises estatísticas é que vamos fazer. E ao saber que análises estatísticas vamos fazer, temos como escrever os resultados. Depois de ter escrito os resultados, é importante, é mais fácil poder discuti-los à luz da literatura do que já fomos vendo. Então, sim, no fim, vamos ajustar toda a nossa introdução para que fique fantástica e maravilhosa. Lembrando sempre que a introdução começa do mais geral para o mais específico e vamos aqui afunilando. Aliás, isto é uma das coisas que nós falamos no nosso curso da revisão da literatura, onde te damos estas dicas de como fazer a tua revisão da literatura, a tua introdução, que deves começar do mais geral para o mais específico, que deves começar por escrever e depois rever, o que é que podes ir buscar aonde e como é que deves trabalhar os dados, mas ter a certeza que estás a avançar. Bom, enfim, um conjunto de coisas que nós temos no curso da revisão da literatura para teres ali um passo a passo para uma revisão da literatura de excelência, mas então isto vem na sequência da quarta dica, que é deixa a introdução fantástica, maravilhosa para o fim, ok? E por fim, ou melhor, a quinta dica que quero partilhar contigo é que vai haver momentos no nosso processo de escrita em que nos vamos sentir empancados. Portanto, quando nos sentimos empancados, é preciso arranjar estratégias para desbloquear esse momento que estamos aí mais empancados. Agora quero partilhar isto contigo também, que é, depende de quando é que te sentes empancada, ou melhor, a técnica ou a estratégia que vais usar vai depender do momento em que te sentes empancada. Porque se tu me dizes assim, epá, estou tão cansada, tive o dia todo a trabalhar, este é o momento em que eu disse que ia me sentar e escrever, eu vim e sentei-me, mas isto não está a fluir. Amiga, se isso é o que te acontece, eat that frog, ok? Senta e mantém-te de ti contigo. Foi o compromisso que fizeste contigo e vais fazê-lo, vais estar. Se no fim não tiveres 20 palavras escritas, tiveres uma ou duas, é progresso. Mais do que o resultado final, o importante é o progresso. Portanto, se te sentes embancada no primeiro momento em que vais escrever, aguenta-te à bronca, fica aí, vamos devagarinho, perceber, ok, como é que eu posso avançar e depois as coisas vão fluindo. Por outro lado, se já estiveste a trabalhar, se as coisas já fluíram, se já tens aí 2 ou 3 horas de trabalho, que não devem ser seguidas também, ok? Mas já tens essas 2 ou 3 horas de trabalho e certamente aí, agora não estou a perceber o que é que eu digo aqui, pode ser já aí um desgaste, uma fadiga cognitiva que precisa de algum balão de oxigênio. Portanto, para, levanta-te, vai beber água, dá uma volta, faz uns movimentos em que ajuda aqui a descomprimir, respira e depois, passados 5, 10 minutos, sentas-te e escreves. Ok? É a dica número 5. Portanto, resumindo, concluindo e baralhando, até aqui. Tem uma agenda, define quando é que queres a coisa feita, quando é que é o teu deadline, planeia o que é que tem que acontecer, em que um desses planeamentos, ou dentro desse planeamento, tem que estar o momento em que te vais sentar e escrever. Quando é que te vais sentar e escrever? Que é para a dica número 2, porque se tu não escreveres, ninguém vai fazê-lo por ti. Por outro lado, lembra-te que um primeiro esboço não é um trabalho final. Logo, faz, escreve e depois vais rever. Deixa a introdução para o fim. E é a dica número 4. Deixa a introdução para o fim. Depois afinas isso tudo. Neste momento o importante é ir avançando. E a dica número 5. Se te sentires empancada, respira e dá-te algum tempo para poderes ir buscar balões de oxigênio, como eu costumo dizer, para depois poderes voltar ao normal. Ou melhor, para voltares ao teu processo de escrita. Também pode acontecer que às vezes chegaste ali a um impasse em que sozinha já não estás a conseguir pensar, então com quem é que podes trocar ideias? Com quem é que podes falar para desbloquear? Às vezes uma palavra, uma pergunta, a pergunta certa ajuda aqui a desbloquear. Isso, por exemplo, é aquilo que nós fazemos na nossa sessão de coaching, no programas do PhD for Life Focus Academy. Portanto, tu podes falar com alguém que, mesmo que não seja da área, sabe pensar, é aquilo que nós dizemos muitas vezes, não tem que ser alguém que da tua área, se for fantástico e maravilhoso, porque então estão a falar a mesma língua, mas se não for, pode ser alguém que te ajude a pensar e que te ajude aqui a desbloquear. Se for só uma questão de fadiga cognitiva, respirar, como eu costumo dizer, fazer uns exercícios, pode também ajudar. Se é logo no início, eat that frog.
Aguenta-te a bronca na primeira hora e depois percebe-se de facto isso aí é preguiça mental que não está a querer avançar. E isto acontece quando nós escrevemos num dia e estamos 3 ou 4 dias sem escrever e depois é para ter que recomeçar e isto até nem é a coisa mais importante. Pronto, lamento, mas se tu não escreveres não vai acontecer, certo? Agora, se quiseres saber quais são as outras 5 dicas, vai ver a nossa newsletter, ok? Porque é a forma que tu tens de saber quais são as últimas 10. Se gostaste destas primeiras 5, faz um like aqui no vídeo, subscreve o canal e vem para a nossa newsletter. Como? Faz o download do e-book que temos aqui para ti e vais ter a nossa newsletter. Se já viste o e-book, fantástico, maravilhoso, já lá estás, é só ir ler, ok? Até agora, espero que tenhas gostado do que aqui está. Diz-me aí se faz sentido ou não para ti e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!